E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre projetos de texto, sobre os vestibulares do Enem, da FUVEST e da VUNESP. Se você está chegando nesse vídeo agora, eu já fiz a parte 1, que é de uma série de vídeos trazendo ali informações sobre esses 3 vestibulares. No caso, agora a gente vai falar sobre o projeto de texto, mas no primeiro vídeo que eu já postei, vou deixar o link aqui, a gente conversou sobre a leitura dos textos motivadores. Então, se você quiser saber mais sobre os textos motivadores, como que cada banca organiza os seus textos e quais melhores argumentos você pode separar para escrever a sua redação do Enem, vou te convidar a ver esse vídeo primeiro. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre projeto de texto. E o que é projeto de texto? O projeto de texto nada mais é do que uma pré-organização que você vai separar normalmente por tópicos sobre o que você vai escrever na introdução, no desenvolvimento e na conclusão da sua redação. Lembrando que nos vestibulares do Enem, da VUNESP e da FUVEST, a gente tem a dissertação argumentativa. E a estrutura desse texto, ela é básica, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na hora que você for escrever o seu projeto de texto, você precisa ter em mente o que você vai escrever na sua introdução, o que você vai escrever no desenvolvimento e o que você vai escrever na conclusão. Aqui eu trouxe algumas informações para a gente estar pensando, lembrando que no primeiro vídeo a gente fez a leitura dos textos de apoio. Então, esses textos motivadores, eles deram ali direcionamento sobre o que falar, sobre a temática, e agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de projeto de texto. Então, no caso aqui, depois de fazer a leitura dos textos motivadores, como que você vai escrever? Você vai separar ali um espacinho que tiver na folha ali no caderno de questões e você vai colocar o que você vai colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Aqui eu trouxe algumas reflexões que você pode anotar também ali na hora para você saber quais argumentos usar. Então, por exemplo, a tese ali, a principal ideia que você vai tirar para desenvolver os seus argumentos é que o envelhecimento no Brasil, ele é marcado por 2 lados. De um lado, a gente tem uma negligência socioeconômica, que tem essa questão da desigualdade estrutural, que impedem uma velhice digna, e de outro que a gente tem o utilitarismo e abandono afetivo, que reduzem o idoso à invisibilidade ou a cobranças irreais de produtividade. Então, aqui seria basicamente a sua tese que você escreve depois da introdução, de fazer uma contextualização da introdução. Então, eu te aconselharia a escrever dessa forma. Por exemplo, aqui, introdução, você vai fazer a contextualização, você vai pensar num repertório. Então, você vai pensar ali em filmes, em séries, em documentários, em fatos históricos, alguma coisa que você possa iniciar a sua redação. Um repertório literário, vai ser um conto. Mas quando você for ali organizar o seu projeto de texto no dia da redação do Enem, é importante que você já tenha em mente ali, para contextualizar, para iniciar a sua redação, o ideal é você começar com um repertório, porque normalmente as redações nota 1000 do Enem, eles iniciam com um repertório. Então, eu te aconselho a fazer a mesma coisa. Depois que você fez essa contextualização, você vai para a tese. E o que seria a tese? É a escolha dos culpados ou das causas, sobre o que você vai falar, tanto no seu desenvolvimento 1 quanto no seu desenvolvimento 2. Então, no caso aqui da tese, vou colocar um exemplo aqui. O D1 pode ser questões aí, negligência governamental. Essa forma que eu tô fazendo aqui, mostrando para vocês escrevendo, é o que vocês vão fazer no dia da prova, tá? Porque normalmente você não tem um espaço para montar o projeto de texto. Então, você tem que utilizar principalmente as margens, porque a folha que você recebe de rascunho é a folha que você vai escrever o seu primeiro rascunho ali, o seu primeiro protótipo da sua redação. Então, você ter organizado o que você vai escrever na introdução, no desenvolvimento e na conclusão pode te ajudar. E o D2, por exemplo, eu posso colocar como culpado a mídia. Então, essa aqui é a minha primeira parte da introdução, tá? Depois, no projeto de texto, você vai definir o seu desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 e quais repertórios você vai utilizar neles. Então, D1 e D2. Aí, o que vocês têm que pensar em cada parágrafo? Vocês têm que pensar no tópico frasal, que é a frase central, que vai definir ali o seu argumento. Depois, você vai colocar um repertório, vai explicar este repertório, e depois de explicar, você vai trazer exemplos concretos. E depois, vai fazer o fechamento de parágrafo. D2, mesma coisa, mesmo movimento. Tópico frasal, repertório, explicar o repertório, exemplos e fechamento de parágrafo.
E aí, já na proposta de intervenção, você vai ter que pensar nos agentes, em quem que vai resolver esse problema que você está escrevendo ali no caso sobre questões de envelhecimento. Aqui é só um exemplo. No dia da redação do Enem, a gente só descobre o tema no dia da redação do Enem. Então, por isso que é importante que você treine ali diversos eixos, que, por exemplo, você faça uma redação sobre meio ambiente, sobre tecnologia, sobre questões sociais, sobre cultura. Então, é importante que você tenha esse olhar para todos os eixos para você ter repertório, para você ter ali argumentos, possíveis argumentos do que escrever na sua redação. No caso aqui, deixei um exemplo de proposta de intervenção, que é o que vai ficar na sua conclusão. O agente, no caso, Ministério do Desenvolvimento Social, qual ação? Implementação de centros de convivências para os idosos, de qual meio, de qual modo? Destinação de recursos orçamentários para oferecer atendimento médico a essa população. O efeito, oferecer suporte material aos idosos. E o detalhamento, que você vai trazer também outras informações. Explicar que esses centros contarão com equipes multidisciplinares. Então, existe ali uma ordem do que você pode escrever na sua proposta de intervenção que abarque todos esses pontos aqui: agente, meio modo, ação, efeito, detalhamento. Então, aqui a gente está conversando sobre redação do Enem. Agora a gente vai pro projeto de texto da Unesp e da FUVEST. Aqui da Unesp, como eu fiz no vídeo passado, que a gente fez as leituras ali dos textos, das imagens, para pensar ali em possíveis argumentos. Lembrando que o tema dessa redação é medicalização da vida a quem interessa. Então, aqui a gente tem a análise da coletânea, que a gente já fez, e o projeto de texto. Lembrando que a Unesp, ela pede um texto mais de caráter filosófico. Então, na hora de você trazer exemplos, você não precisa trazer necessariamente exemplos do que acontece no Brasil. Você pode falar de maneira mais geral. Você tem a possibilidade ali de ser mais criativo, de trazer outros tipos de repertórios. Por exemplo, no Enem, eu vejo ali que as redações nota 1000, existe uma frequência de repertórios de sociólogos, filósofos, antropólogos, pesquisadores, principalmente no D1 e no D2, que é o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. E na introdução, um repertório mais assim de literatura, letra de música, filme, série. Não que você não possa usar esses argumentos ali na parte de desenvolvimento. Mas quando você traz pesquisadores, estudiosos, isso te ajuda, principalmente no argumento de autoridade, a enfatizar qual é a sua posição, se você é contra ou se você é a favor ao tema que você está ali dissertando, escrevendo. No caso aqui, como é um caráter mais filosófico, mais reflexivo, você pode trazer ali repertórios mais literários, mais artísticos, você pode também trazer sociólogos, filósofos, mas assim, é mais criativo, ele te deixa mais possibilidades sobre o que escrever. Então, no caso aqui, eu trouxe um exemplo de tese, que a medicalização interessa a lógica do mercado do capitalismo, que lucra bilhões com esse comércio de medicamentos e as estruturas de poder, uma vez que a patologização desses problemas silencia as críticas coletivas. Então, isso aqui, por exemplo, é uma ideia ali de que você pode trazer na sua tese. Lembrando que você pode separar a sua tese em duas partes, e aí cada parágrafo você utiliza uma. Aí, aqui, por exemplo, de argumento, você pode argumentar essa questão da psiquiatrização do cotidiano, você pode falar da mercantilização da infância, repressão dos sentimentos, essa questão dos remédios, que eles servem para tapar buracos. Então, aqui são ideias, tá? Lembrando que, por exemplo, no caso aqui da redação da Unesp, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de repertórios. Na redação do Enem, eu já deixei um exemplo ali de repertório, que é a literatura utilizou ali um texto da Clarice Lispector. Eu vou trazer para vocês um exemplo de um repertório do alienista, porque ele vai trazer essas questões do que é ser normal, do que é ser anormal, de lucidez, de loucura, essas questões para trazer ali, principalmente no desenvolvimento 1. E que relação que esse repertório tem com o argumento? Ele fala dessas questões que nem eu falei para vocês anteriormente, da normalidade, de quem não corresponde ao padrão, ser considerado uma pessoa anormal. E fazendo sempre esse jogo de trazer ali a realidade, de fazer ali em xeque, de trazer, por exemplo, o que aconteceu antes ou o que aconteceu naquele contexto de livro da literatura e o que acontece atualmente na contemporaneidade. Um outro repertório também que eu vou trazer de exemplo nessa redação da Unesp é o Buxurran da Sociedade do Desempenho, que ele fala, né, dessa questão dessa cobrança por produtividade o tempo todo e de desempenho, tá? Então, a relação aqui do projeto de texto é, na introdução, trazer o alienista, Machado de Assis, no caso,
Depois, fazer uma conexão com o tema e com a realidade. Depois, no D1, que é o desenvolvimento 1, que é o parágrafo depois, continuar com Machado de Assis, trazendo exemplos, tá? Então, aqui, como eu tenho uma liberdade maior para movimentar ali, trazer questões mais criativas, trazer repertório, trazer exemplos, não existe aqui na Unesp uma estrutura muito rígida. Eles querem que vocês discutam a temática, fazendo um jogo ali de repertório, de trazer exemplos, de conectar com a realidade, tá bom? Então, o meu D1, o exemplo que eu vou trazer para vocês vai trazer exemplos e vai conectar com o tema, tá? Já o D2, eu vou trazer ali o filósofo, o Bouchard, falando da sociedade do desempenho. E na conclusão, eu vou fazer uma conclusão mais aberta, trazendo essa questão do equilíbrio entre medicação e entre vida. Porque eu não tenho essa necessidade de escrever propostas de intervenção, de colocar a gente, meio, modo, finalidade, detalhamento, efeito. Na redação da Unesp, eu não preciso fazer isso. Então, a minha conclusão ela pode ser aberta. Eu não tenho essa necessidade de pensar em quem vai resolver esse problema. Ela deixa a gente mais aberto, assim, a gente pode escrever de forma mais aberta a conclusão. A mesma coisa que acontece com o vestibular da FUVEST, tá? Então, tanto o VUNESP quanto o FUVEST, elas vão deixar a conclusão mais em aberto. Você pode escrever uma conclusão mais reflexiva, trazendo ali os pontos positivos, negativos, dessa questão do equilíbrio, do que você trouxe nos seus argumentos, tá? Lembrando que o tema dessa redação da VUNESP foi cultura e culinária. Sobre o projeto de texto numa redação da VUNESP, a gente segue os mesmos passos do Enem. A gente só vai colocar no projeto de texto diferente na conclusão, que foi o que eu avisei para vocês. Tanto o VUNESP quanto o FUVEST, a conclusão ela pode ser mais aberta. Então aqui a gente tem introdução. A introdução ela pode ser mais aberta, textual ali falando do tema, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, que é contextualizar e trazer o tema e depois a tese. Lembrando que na Unesp é a mesma coisa, tá? Então é importante na introdução você trazer ali ou um repertório ou contextualizar, depois fazer uma conexão com o tema e com a realidade e depois vir com a sua tese. Mesma coisa do Enem, tá? Mas aí você pode mexer, você pode só contextualizar, você não precisa obrigatoriamente trazer um repertório. O que eu posso falar? Eu posso trazer exemplos. Festa junina, sobre os doces, sobre essa questão da memória, que está intrinsecamente ligada, relacionada à questão dos escravizados. Então, aqui eu posso trabalhar com um fato histórico, que é também um tipo de repertório, tá? Já no meu D2, o que eu posso fazer? Eu posso trazer ali um repertório literário. No caso, eu vou mostrar para vocês um exemplo de Clarice Lispector, trazendo ali o exemplo dessa conexão da memória afetiva entre comida. E na conclusão eu vou trazer um parágrafo mais reflexivo. Então, gente, no contexto ali de redação, você vai encontrar um espacinho na hora de você fazer o seu projeto de texto e você vai definir o que você vai escrever na introdução, o que você vai escrever no seu desenvolvimento 1, no seu desenvolvimento 2 e na sua conclusão. Lembrando que eu estou com os pacotes de mentoria abertos, então se você quiser ter um acompanhamento individualizado, se você quer que eu faça a correção das suas redações, que você possa ali trazer as suas dúvidas sobre como montar a introdução, desenvolvimento e conclusão, se você for prestar tanto o Enem quanto a FUVEST quanto a VUNESP, vou deixar os links aqui com todas as informações. Até o próximo vídeo.